Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que reviravolta, hein? Sim, senhoras e senhores, Tite está negociando para voltar ao Corinthians. O Dorival saiu da mira. Nesse momento, todos os olhos estão voltados para Adenor Leonardo Bach, o Tite. Eu vou te contar essa história. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? Bom, a informação bombástica da noite de domingo é do jornalista Pedro Ramiro, meu ex-colega de Grupo Bandeirantes, tá lá na TV Record, tem um canal dele aqui no YouTube muito acessado, nas redes também, a galera acompanha ele. Pedro Ramiro noticiou que o Corinthians agora negocia com o Tite. Na verdade, o Tite sempre foi a prioridade. Tanto que o Corinthians tinha sondado lá no começo, tinha tentado conversar, mas inicialmente o Corinthians tinha uma resposta via intermediários de que o Tite estava esperando alguma coisa da Arábia Saudita, tinha uma possibilidade do Al Hilal, que eu já tinha visto que negociava com o Inzaghi, um italiano, para ter na sucessão do Jorge Jesus, mas o Tite sempre vislumbrou, depois da Copa do Mundo, um trabalho no exterior. E a gente sabe que o mercado saudita, né, embora não seja a primeira linha do futebol mundial, tem muito investimento hoje. Tanto que para lá foram outros grandes técnicos, né? Entre eles, recentemente, o Marcelo Gallardo, agora o Jorge Jesus, que está saindo do Al Hilal. Então o Tite estava esperando talvez por alguma coisa, não pintou lá no final de 23 para 24, ele pega o Flamengo, e o Flamengo na América do Sul é o time que tem mais investimento, então ele vislumbrou talvez possibilidade de títulos, o que não aconteceu. E nesse meio tempo, nesse período pós-Copa do Mundo, o Tite foi dando recusas negativas ao Corinthians. O que mudou a partir de agora? Bom, segundo o Pedro Ramiro, o Tite nesse momento ele aceitou conversar. E o Corinthians, que estava negociando com o Dorival Júnior, que teve reuniões na sexta-feira e no sábado, percebeu um esfriamento, um distanciamento, um não interesse. E aí, irmão, é aquela coisa, né? Você tem que querer quem te quer. E eu falava pra vocês, tá muito claro, tá muito claro. E estava claro pra mim, quando o Dorival aceita conversar com o Corinthians, que tipo, bom, o Dorival que recusou o Grêmio, recusou o Fluminense, recusou o Santos, ele vai querer o Corinthians, ele quer treinar o Corinthians. Quando ele recusa, entre aspas, né? Porque não chegou a ser uma recusa, mas como ele dá uma ensaboada no Corinthians, é porque ele está esperando o São Paulo. Isso é muito claro, gente. A leitura é óbvia. Ele não quer se queimar com uma torcida que tem identificação com ele e que ele sabe que ele será o próximo técnico do São Paulo. O Zubeldia ganhou o clássico contra o Santos, o que era natural, o que iria acontecer. Mas o Zubeldia está pendurado desde o ano passado. Então, no momento em que os caras decidirem demitir o Zubeldia, o Dorival vai ser chamado. E ele sabe disso. E ele não precisa, vamos combinar. O Dorival tá ganhando da CBF até a Copa do Mundo. Então ele tava, sabe, numa boa, numa pressa diferente da do Corinthians. E o Corinthians, peraí, tô conversando com esse cara aqui, tá me dando sinais aqui e tudo mais, até que o Tite resolveu conversar. Muito também influenciado pelo seu filho. O Tite e o Kleber Xavier, seu fiel escudeiro, eles separaram, né? Vocês sabem muito bem disso. O Kleber Xavier resolveu seguir a carreira de técnico, não pegou nenhum time ainda. Mas ele percebeu que o Tite já tinha uma parceria, uma relação com o Matheus Bach, o seu filho, que ela foi ganhando um outro contorno, né? Uma outra forma. E o Kleber resolveu seguir a carreira dele e tá tudo certo. E hoje o Matheus é o auxiliar direto do Tite. Tem também o preparador físico Fábio Masserejan, campeão do mundo pelo Corinthians, né? Toda aquela comissão técnica lá, né? Que também esteve em Copas do Mundo, é um cara que trabalhou, trabalhou em muitos clubes, Grêmio, Inter, Atlético Mineiro, Seleção Brasileira há muito tempo, é um papa da preparação física no Brasil, né? Paulo Paixão e o Fábio Masserejan. Viria também. E o Matheus é um entusiasta desse retorno. Inclusive estava curtindo todos os comentários aí da galera pedindo pro Tite voltar aí nas páginas do Corinthians. Pois é. Então, começou a rolar uma aproximação. O Corinthians não fechava com nenhum técnico, né? Nem com o Dorival, nem com ninguém. Rolou uma sondagem lá no início. O Tite e o seu staff estavam esperando algo do exterior. A coisa, provavelmente, eles receberam alguma informação de que talvez não vá rolar. Ou, como essa situação vai acontecer só depois do Mundial, o Tite resolveu ouvir o Corinthians. Ao ouvir o Corinthians, o Pedro Ramiro também informa que teve conversa até com organizadas para dar aquele apoio e tudo mais, porque existe, por parte da torcida, eu já pergunto para vocês aí, já libero o chat para isso, se tem algum tipo de mágoa, alguma coisa, né, por ele ter recusado o Corinthians em outros momentos, e isso é muito comum, né, às vezes o cara tem outro objetivo de carreira, teve aquela ideia do Flamengo, né, que ele dizia, não vou trabalhar em 2023, aí ele pega o Flamengo ali faltando 2 meses, porque ele diz que, cara, era um ajuste, né, eu precisava
Tinha 10 jogos ali, menos que isso, até para comandar o Flamengo agora, para projetar 24. Eu tive que chegar antes. Foi a explicação dele na época. Mas eu tô vendo aí já, nesse zum da notícia, uma repercussão muito positiva com o nome dele. Porque não tem como, e eu vou falar como torcedor, né? Eu tenho uma relação com o Renato Gaúcho em que nem sempre a gente vive de amores, né? Ele, muitas vezes, eu fiz críticas como treinador e tal, mas o Renato é o maior ídolo da história do Grêmio, como jogador e técnico, né? O Filipão talvez esteja um pouco acima como técnico, mas vocês entenderam. É um cara que a gente tem muita gratidão. Então eu queria saber como é que é a relação do corintiano com o Tite. Eu acho que a gratidão ela existe e sempre vai existir. E eu entendo a mágoa em algum momento. Só que nesse momento em que, sem o Dorival, por exemplo, que era um técnico que a gente imaginava como a maior possibilidade. Cara, você se volta para os outros nomes, ou você inventa um estrangeiro e aí você dá um tiro no escuro, porque pode dar certo como um Abel Ferreira e Jorge Jesus, mas pode ser um Pedro Caixinha, um Gustavo Quinteiros, um Jesuado Ferreira, pode ser um Vojvoda que dê certo, não dá para saber. A menos que você, cara, um Léo Jardim, mesmo o Léo Jardim, que agora começou a dar uma recuperada no Cruzeiro. É difícil, cara, você achar um estrangeiro nesse momento para chegar em meio à temporada. Um cara que conheça o futebol brasileiro. Mano Menezes, não vou nem citar, né? Já teve aqui recentemente, inclusive, tá parando no Grêmio. O Fernando Diniz, que é um cara que demanda uma outra estratégia. Não tem, gente, não tem. Falou assim, Fábio Carille, sair do Vasco, esqueçam. Luiz Castro, não vai pegar nenhum time agora. Esse sim conheceria o futebol brasileiro, acho que chegaria, acho que é bom técnico e tal. E mesmo assim, cara, mesmo assim, se ele não desse resultado em 5 jogos, a pressão seria gigantesca. O Tite, ele chega com outro status. O Tite é o Tite, cara. O Tite é o maior técnico da história desse clube. O que o Tite conseguiu no Corinthians, em mais de uma passagem, é inacreditável. E o cara volta, ainda é campeão brasileiro de novo. Então, assim, o Tite é o Tite. Ah, mas o último ano dele no Flamengo não foi bom. Ah, mas tem o trabalho nas Copas. Eu acho que o Tite fez 2 ciclos de Copa muito bons, tá? Mas isso é papo mais pra adiante, pra gente avaliar o momento do Tite, o que o Tite pode fazer nesse time do Corinthians. A informação de momento é que há uma negociação porque o Tite decidiu ouvir. E a partir daí tem uma questão salarial, tempo de contrato, talvez, provavelmente, até o encerramento da gestão Augusto, que é no fim do ano que vem. Mas o fato é que Tite agora se torna a bola da vez, o principal nome, o plano A para voltar, para regressar ao Corinthians. Te agrada? Eu tô curioso para ler os comentários de vocês. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto a qualquer momento com mais informações. Valeu? Ô Tite, que loucura. Tchau, pessoal. Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, um blend somente de Tite. Caso acerte com o Corinthians, Tite deve ser o treinador mais bem pago do futebol brasileiro. Eu vou te contar essa história. Vamos também falar no blend de informações sobre a estreia de Tite. Caso assine contrato com o Corinthians, o Timão quer Tite no banco de reservas o mais rápido possível. Houve uma conversa para tentar fugir do Flamengo no próximo domingo, mas isso não deve ser aceito. Vamos também falar no blend de informações sobre a política do Corinthians. Tite está a par de tudo que está acontecendo, inclusive da possível saída de Augusto Melo. Vamos também falar que foram oferecidos a Tite os 3 medalhões que Fabinho Soldado prometeu a outros técnicos. Tudo isso agora para você, um blend somente de Tite aqui no canal Café do Setorista. Eu sou o Samir Carvalho, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e eu convido você, vem tomar um café comigo. Vamos embora falar muito de Tite nesse blend de informações. Vou começar falando sobre a política do Corinthians. O Tite está a par de tudo o que está acontecendo no Corinthians, tá? E ele sabe que o Augusto Melo pode deixar o cargo. É claro que o Tite, todo mundo sabe, né? A carreira dele, ele deve a André Sanches, né? Por tudo que aconteceu, né? Depois, né? Daquela eliminação, né, do Corinthians na Copa Libertadores da América, na pré-Libertadores, quando o Andrés banca o Tite, né? Existe essa gratidão, né? Você lembra que na Copa do Mundo ele fez questão de ir lá em direção ao Andrés, que estava na arquibancada, então fica, né, sempre essa polêmica, né? Pô, o Tite vai trabalhar com o Augusto, né, mesmo, né, enfim, tendo essa relação e tal, e o Tite está disposto a trabalhar com o Augusto. Só que algumas fontes falaram para mim que o Tite também sabe que o Augusto está com os dias contados no Corinthians, tá? Para o início do próximo mês, tudo indica que o Augusto Melo
possa deixar o cargo, né, de presidente do Corinthians por conta de toda a pressão, enfim, votação de impeachment. Então, isso chegou, né, aos ouvidos do Tite. O Tite é muito bem informado, tem muitos amigos dentro do Corinthians e também dentro da política do Corinthians, tá? Isso colabora, né, também para que o Tite acerte com o Corinthians. Não que ele não goste do Augusto, não vá trabalhar com o Augusto, até porque se ele acertar hoje, acertar amanhã, ele começa, né, trabalhando com Augusto Melo, e já falaram também, se o Augusto, mesmo que o Augusto não seja demitido, ele continua trabalhando normalmente com Augusto Melo, caso aceite, caso Augusto não deixe o cargo, né, não seja demitido, né, não seja afastado do cargo, o Tite vai trabalhar normalmente com Augusto Melo. Essa pitada política em relação a Tite e a política do Corinthians para você, deixa o like aqui, comente aqui embaixo o que você acha disso. Olha só, vamos seguir aqui falando, né, do Corinthians. Eu vou sem a vinheta aqui, porque deu uma travada na vinheta, tá? Sobre medalhões, tá? Foram oferecidos ao técnico Tite 3 medalhões, assim como também foi oferecido ao técnico Dorival Júnior, e esse assunto chegou também até o Luiz Castro. É claro que o Tite é a negociação mais avançada. Hoje o Tite é o único técnico que o Corinthians negocia. Eu já informei vocês, já antes do jogo contra o Fluminense, que na sexta-feira e no sábado já não houve mais contato nenhum, né, com outro treinador. O Corinthians passou a negociar, né, com o técnico Tite de forma exclusiva. Aliás, não houve contato com o Dorival, né, porque acho que na sexta-tarde, o Corinthians tinha feito 3 propostas, tá? 3 propostas, na verdade. Já tinha a proposta feita para o Dorival, já tinha a proposta feita para o Tite e fez para o Luiz Castro. Então, a partir da sexta à noite, né, o Corinthians passou a falar só com o Tite e no sábado também. E com o Dorival, na sexta-feira, já não havia falado mais, a proposta havia sido na quinta-feira. Então, ficou dessa forma, foi um gelo e só passou, né, a negociar com o técnico Tite, tá? Em relação ao Tite, foram oferecidos também 3 grandes jogadores para o meio do ano. Como os outros técnicos também, caso qualquer técnico fechar com o Corinthians, vai ser essa promessa. Primeiro que o Corinthians quer fechar com um técnico já medalhão. E toda conversa com o técnico fechar, né, tem tudo para ser o Tite, vai receber 3 medalhões. Se não for o Tite, o outro técnico também vai receber 3 medalhões, jogadores nível seleção, grandes jogadores, é o que o Fabinho Soldado tem oferecido aos técnicos, né, que podem comandar o Corinthians e substituir Ramon Dias. Nesse caso agora é Tite, o mais provável, claro, ainda não está fechado, mas é bom a gente passar isso para vocês. Tite terá reforço, porque muita gente encaixa com o estilo de jogo do Tite, esse elenco, encaixa com o estilo de jogo do Dorival, esse elenco, vai ter reforços. E aí, esses 3 medalhões e mais outros reforços que não sejam medalhões, mas vão ser pedidos, já, né, dá a cara que o treinador quer para a sequência da temporada. Deixa o like aqui, se inscreva no canal, comente aqui embaixo sobre essa questão dos medalhões também para Tite, tá certo? Agora ela saiu a vinheta. Vamos lá, vamos falar também em caso de estreia, tá? O Corinthians quer o Tite o mais rápido possível no banco de reservas. Caso ele feche com o Corinthians amanhã, por exemplo, talvez não dê tempo de comandar o time na quinta-feira, né? Ou enfim, tem terça e quarta. Fechou na terça, pode treinar na quarta, estrear na quinta, né? Contra o Racing do Uruguai. Jogo tranquilo, né? Um jogo que dá para ganhar bem e fazer uma boa estreia. Houve uma conversa, tá? Houve uma conversa para evitar a pressão, tá? E eu descobri que não chegou a ser um pedido do Tite, chegou a ser um consenso em algum momento de tirar o Tite do jogo contra o Flamengo para evitar a pressão, tipo, para começar perdendo, por exemplo, tá? Mas, né, depois conversando todos ali, né, teve uma pessoa que se posicionou, né, no meio da conversa e falou que não, né, que deveria estrear o mais rápido possível, se fosse possível, até na quinta-feira, caso assine o contrato, tá? Então, houve um pedido, tá? Eu não sei de quem partiu a ideia de que evitasse a pressão do jogo contra o Flamengo, tá? Depois vieram me falar, porque eu até passei para vocês no almoço com a Fiel, né? Essa questão do Tite, será que ele está querendo, né, fugir do Flamengo? Não, não por sentimento nenhum, deixei claro isso, mas por conta de pressão, não começar perdendo, tá? Porque é um jogo fora de casa, o Flamengo, enfim, aquela coisa toda.
Mas a discussão já é para que estreie o mais rápido possível. Se não estrear na quinta, estrear contra o Flamengo no domingo, até porque depois tem o Inter também, que é um jogo difícil, tá? Mas a ideia do Corinthians o Tite foi sendo anunciado, o Corinthians quer o mais rápido possível a estreia do Tite. Mas, vamos deixar isso em aberto, tá? Vamos deixar isso em aberto, porque isso ainda está sendo discutido e percebemos que já houve ali, né? Houve um consenso uma hora, depois não houve, enfim. Então a gente vai ter que aguardar ainda em relação à estreia do técnico Tite com a camisa do Corinthians, caso assine contrato. Vamos falar do salário de Tite. Vou ser direto no assunto, vocês sabem que de salário, né? A gente traz as informações certeiras para vocês aqui sempre. Aliás, a gente não esconde. Mais de 3 milhões de reais vai ser o salário do Tite, tá? A pessoa só não me confirmou se é 3 milhões só para o Tite e 3 e mais a comissão, tá? Mas o que eu consigo já confirmar de início para vocês, que o salário do Tite vai ser mais de 3 milhões, ou menos de 3 milhões não vai ser, tá? Houve uma discussão hoje no Almoço com a Fiel, quanto que ganha o Abel Ferreira, muita gente falando que ganha 3 milhões, enfim, né? Eu não tenho muita informação lá do Palmeiras quanto ganha o Abel Ferreira, mas se o Abel Ferreira ganha 3, o Tite vai ser o bem mais pago do Brasil, porque ele vai ganhar um pouco mais de 3 milhões. Essa é a verdade. Vai ter bonificações, como teria no contrato também com outros treinadores, como existe no contrato da maioria dos treinadores no futebol brasileiro, conquistou título, conquistou classificação, enfim, sempre tem bonificações. Então o Tite tem tudo para ser o técnico mais bem pago do futebol brasileiro, assinando um contrato com o Corinthians. Não é à toa, tá? Não é à toa. Aliás, eu até fiz uma pergunta, né, na cúpula corintiana, né, como convencer o Tite, já que ele tem muita amizade, né, com a Renovação e Transparência. A pessoa falou para mim que você não sabe o quanto ele vai ganhar, vai ser muito bem pago, tá? E depois uma outra fonte me disse que é pouco mais de 3 milhões de reais e que não ganharia menos de 3 milhões por mês, mais do que, né, ofereceram ao Dorival Júnior, né, 2 milhões e meio seria o Dorival, entre 2 milhões e 2 milhões e meio, tá certo? Então, Tite, mas enfim, gente, eu nem critico isso porque treinador, né, de renome como o Tite é treinador caro, não tem jeito. Qualquer treinador bom hoje no futebol brasileiro é treinador caro, tá certo? Deixa o like aqui, inscreva-se no canal e dê sua opinião sobre tudo que rola aqui nesse vídeo, tá bom? Não esqueça, clube de membros do canal Café do Setorista, tá? Os planos para você, cafezinho, café, cafezão e café especial, tá? Para você fazer parte aí do nosso clube de membros, né? Tá junto com a gente. Enfim, nosso grupo de WhatsApp é sensacional, tá? Vem integrar o nosso grupo de WhatsApp aí, que é fenomenal, meu amigo. É o mais educado que tem. A gente debate Corinthians o dia inteiro lá. Vem fazer parte do nosso grupo Café Especial, tá? Lembrando que os nossos programas hoje, né, são Café da Fiel e Almoço com a Fiel. Almoço com a Fiel, você sabe, da 12h a 1h, e o Café da Fiel, talvez hoje um pouquinho mais tarde, vou dar uma enrolada para começar, até para isso, né, estendendo mais já para ter esse anúncio aí do Tite. Vamos ver se acontece, né? Vamos ver se acontece, tá? Mas vai ter o Café da Fiel de qualquer forma, né? Às 19h30, no mínimo, tá bom? E às 12h o Almoço com a Fiel. Cara, que audiência, hein? Quero agradecer demais a audiência de vocês, tá? Deixa eu até sugerir vocês aí para, né, estarem aí, né, também no nosso canal de WhatsApp, tá? O link está aqui na descrição. Não deixe de me seguir, aqui tem toda a programação, tem conteúdo exclusivo como o Almoço com a Fiel, ou desculpa, como o Café do Intervalo, por exemplo, aqui, tá bom? No Instagram, os vídeos curtos lá são show de bola. Vai para lá, cafezeiro. Tem muita gente ruim do Twitter migrando para o Instagram. Eu preciso de vocês lá para me ajudarem, tá? O nosso povo lá, né? Os cafezeiros e cafezeiras. Então, não deixe de me seguir no Instagram, tá bom? Faz isso agora aí, faz esse exercício, tá certo? Muito obrigado pela grande audiência aqui no canal Café do Setorista. Ontem eu fiz uma live que a gente chegou aí a 12 mil simultâneos, 16 mil votos. Hoje, 9 mil no Almoço com a Fiel. Enfim, as lives têm sido de 8 mil simultâneos para cima. Muito obrigado pelo carinho da audiência, pela confiança no meu trabalho, tá certo? Agradeço cada um de vocês, né? Louvo a Deus aí pela vida de cada um, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, muito obrigado pelo carinho, até o próximo café, até o ao vivo no Café da Fiel. Valeu!
O técnico Tite está voltando para o Corinthians. Depois de construir uma história vitoriosa no clube, um destaque para as Libertadores e o Mundial de Clubes 2012, o retorno dele traz misto de nostalgia, esperança e grande expectativa. Tite é visto como um dos maiores ídolos, da torcida recente do Corinthians, não só pelos títulos, mas pelo estilo de jogo organizado, pela forma como blindava o elenco, e pode ser um verdadeiro gestor de grupo. Sua volta representa a tentativa de reerguer o time em um momento em que o clube busca estabilidade dentro e fora de campo. Além disso, o retorno de Tite tem um peso simbólico e é em reencontro com a torcida no ambiente da Neoquímica Arena e com um elenco que provavelmente vai passar por reformulações para se adequar ao estilo do treinador. E ele chega com a missão de resgatar o protagonismo do Timão no cenário nacional e, quem sabe, sul-americano. O que vocês acham, galera, do retorno do técnico Tite no Corinthians? Deixe seu like, inscreva no canal e vai Corinthians!